Ih, rapaz, Dragon Ball voltou incomodando muita gente. Afinal, muitas pessoas já não queriam mais, já não viam muito mais necessidade em anime de Dragon Ball. E a parte do público que ainda tava ansiosa, que tava querendo bastante por mais, não tava esperando Dragon Ball Daima. Por conta disso, começaram a brigar, porque acharam que o Daima ia tirar o lugar de direito do Super. Ou que Daima não é canônico, que era só mais um Dragon Ball GT 2.0. Isso tudo antes do anime lançar, uma ladainha danada, aquela coisa toda. Mas esse novo Dragon Ball não tem nada a ver com esses papos furados que eu acabei de citar. É sim um anime novo, legítimo de Dragon Ball, muito bem feitinho e promissor, e vocês vão entender nesse vídeo por quê. Dragon Ball Daima vai se passar com os personagens crianças, Não só o Goku, praticamente todos os personagens viram crianças nesse anime. e vai explorar uma parte maneira do universo que até então tinha sido ignorada, e tem relação direta com Dabura, esse cara aqui. Agora, pra entender por que Dragon Ball Daima existe, qual é a ligação de Dragon Ball Daima com Dragon Ball Z, e como isso pode afetar tanto positivamente quanto negativamente Dragon Ball Super, antes da gente falar só sobre Dragon Ball Daima, vamos fazer igual o Daima fez rapidinho e voltar um pouco pro passado. O Akira Toriyama, lá na década de 80, teve seu primeiro sucesso, Dr. Slump. A maioria das pessoas nunca ouviu falar aqui no Brasil. Um mangá que ele realmente gostava, que realmente explodiu no Japão. E foi o que levou ele a fazer o Dragon Ball clássico. Tanto que o Dragon Ball clássico tem uma pegada muito mais parecida com o Dr. Slump do que os demais animes de Dragon Ball que a gente encontra por aí. Mas ao invés de ter um negócio muito disruptivo no clássico, a gente foi ter de verdade uma disrupção no Z. Porque o Z já não foi feito porque o autor queria, gostava muito e tudo mais. Ele foi feito quase que 100% pra vender mesmo. O ponto é que o Z é muito legal, você tem uma história bem interessante, você tem personagens incríveis e você tem aquela lutinha épica que é o que chama a atenção de 99,99% das pessoas. Só que até onde eu me lembro, depois do Z, o autor meteu que ele não ia escrever mais. Só que queriam farmar com Dragon Ball mesmo assim, porque é uma mina de ouro estranha, e fizeram Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, na minha concepção, não foi ruim, mas eu sou minoria, porque boa parte do público, se não tem a mão, envolvimento, qualquer coisa relacionada ao Akira Toriyama, o negócio é um lixo automaticamente. Acabou desagradando muita gente, o fato do Goku pequenininho também, bababá, bababá, bibibi. Só que saiu o que saiu. Aí, uns anos depois do GT, a gente teve o Kai, mas isso a gente também pode ignorar, porque é outra coisa que, assim, não foi feita com nenhum carinho, sabe? E depois do Kai a gente teve o Super. E bom, o Super vocês já sabem. Várias críticas relacionadas ao Super por motivos muito justos. Afinal, arcos muito interessantes do anime já tinham sido mostrados em filme, o que não faz o mínimo sentido. Você teve o arco do Zamasu, que alguns fãs mais hardcore gostaram bastante, mas que foi todo furado. Falando do ponto de vista técnico, de roteirização, o negócio foi muito mal feito. Significa que não foi divertido? Não, aí a gente já tá pisando num território mais subjetivo e individual. Tanto que tem amigos meus, por exemplo, o Brunão, salve Brunão, um abraço, que gostam demais do arco dos Zamasu, e tem pessoas como eu e como outros amigos meus que detestam. Só que aí chegou o arco do torneio do poder do Super, e todo mundo esqueceu o que estava acontecendo até então, e focou na lutinha bacana, no torneio legal, porque torneio Dragon Ball é maravilhoso mesmo. O arco do Super carregou o anime de 100 e tantos episódios nas costas sozinho. Loucura isso. Então dá pra dizer que apesar dos pesares, dá pra dizer que apesar do pouco envolvimento do Akira Toriyama no Dragon Ball Super, e apesar do Dragon Ball Super não ter uma ponte muito bacana com o final de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super ainda foi um grande sucesso, sim. Inclusive, falando nesse negócio de ponte, nessa falta de ligação entre o final do Z e o Super, a gente tem um motivo muito válido para eles estarem escrevendo Dragon Ball Daima, porque pensando de um ponto de vista bem capitalista, assim, no que daria mais retorno financeiro para as empresas que são detentoras do direito de Dragon Ball. O que faz mais sentido nessa situação? Bom, você cria uma boa história de Dragon Ball por causa do falecimento do autor, que infelizmente aconteceu muito mais cedo do que todo mundo esperava. Foi uma lástima. Você se aproveita do fato de que foi a última obra que ele se envolveu diretamente pra falar, Gente, olha só, o Akira Toriyama, o cara que vocês idolatram, que vocês gostam muito e tudo mais, ele mexeu nisso aqui. então você usa isso como veículo de marketing. E aí você coloca, logo depois do Dragon Ball Z, logo depois mesmo, um negócio que tem relação com alguns acontecimentos que vão acontecer no comecinho do Super. Quer dizer, dá a entender que o Dragon Ball Daima, ele tá sendo encaixado entre o Dragon Ball Z e o Dragon Ball Super. Ele não vai anular o Dragon Ball Super, muito provavelmente, não faria sentido. Por que que eles vão excluir a possibilidade? Eles vão fechar a porta pro Dragon Ball Super, sendo que eles podem ganhar 2, 3, 4, 5 vezes mais dinheiro fazendo os dois. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Se as empresas, elas olham pra Dragon Ball e elas enxergam dinheiro, por que carambas que elas vão abrir mão de lucro? Não faz sentido, gente. E pelo episódio 1 de Dragon Ball Daima, eu posso afirmar pra vocês, tá sendo feito com muito carinho. A história faz sentido.
ela é bacana, ela é bem construída. E isso pode incomodar algumas pessoas que são fãs de alguns outros animes de Dragon Ball, que querem ver lutinha o tempo inteiro, que só ligam pra lutinha. E honestamente falando, isso provavelmente vem da maior parte do público. As pessoas não ligam pra lore, as pessoas não ligam pra história, pra desenvolvimento, pra construção, pra mais nada que não seja lutinha. Isso é um problema muito sério, eu já falei sobre isso no vídeo Slime. Que se você só vê Dragon Ball, você provavelmente não vai conhecer, mas quem é um pouquinho mais letrado em anime conhece e gosta bastante. Onde lutinha é um fim para um meio. O que eu tô querendo dizer com isso? Você tem todo um contexto, você tem um monte de diálogo, de desenvolvimento, de construção, tal, antes da lutinha. E aí chega a lutinha e a lutinha fica mais emocionante. Você valoriza a luta. Isso pode muito bem acontecer com Dragon Ball Daima. Isso acontecia bastante com Dragon Ball Z. Então, não deu a entender que vai ser uma pegada mais Dragon Ball clássico. Provavelmente não vai ter quase nada a ver com Dragon Ball GT, fora o fato do Goku ficar pequenininho. No máximo, Super Saiyajin 4. Que os fãs estão pedindo desesperadamente pra canonizar. Eu acho que era a única coisa que todo mundo concorda que era bom em Dragon Ball GT, mas nunca canonizaram, então talvez isso aconteça no Daima. E dificilmente vai ter alguma relação direta com Dragon Ball Super, justamente porque Dragon Ball Super provavelmente vai virar sequel, vai virar sequência de Dragon Ball Daima. Seria o mais inteligente. Eu posso estar errado? Posso, isso é especulativo pra caramba. Que a gente não mente, não. Eu não vou meter o louco pra vocês e falar, gente, é assim que funciona, porque eu tenho uma informação que ninguém tem. Não. Isso aí é o meu bom senso, a minha noção de mercado falando. Eu estou sujeito a erro e eu acho que eu não tô errado. Daqui a alguns anos, a gente vê. Mas eu acho que eu não tô errado, não. Mas enfim, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like. Até porque se você chegou até aqui, eu acredito que você, no mínimo, tá tentando entender o que eu tô querendo dizer. Não sei se você tá concordando com muita coisa, mas entendendo, interessado no assunto, você está, né? Inclusive, para evitar mal entendido, recapitulando rapidinho os pontos importantes que eu falei até agora para não deixar pontas soltas. Não faz sentido Dragon Ball Daima excluir o Dragon Ball Super e vice-versa. As brigas bobas que eu mencionei no comecinho do vídeo não fazem sentido. Uma parte delas, até certo ponto, vocês já devem ter entendido por que com o que eu falei até então. Ficou faltando dizer sobre o que se trata, e especificamente Dragon Ball Daima. E aí, quem quiser assistir Dragon Ball Daima com base no que eu vou falar, vai assistir e provavelmente vai gostar. Quem achar que é bobagem, talvez mude de ideia no futuro, mas aquela coisa, cada um com seu cada qual. Dito isso, o episódio 1 de Dragon Ball Daima começa com uma retrospectiva bem legal, e em seguida foca nos eventos do arco do Majin Buu, do Dragon Ball Z, só que sob a visão de novos personagens. É até engraçado que eles estavam assistindo o que estava acontecendo, como se fosse uma espécie de live stream, assim, muito interessante o jeito que eles elaboraram isso. E com o intuito de stalkear, entre aspas, o Dabura, que pra quem não entendeu, era um cara muito importante, que veio direto do Makai, a mando do Babidi. E a galera do Makai tava incomodada com várias coisas nessa situação. Tava incomodadas, primeiro, com o Babidi usando o rei deles pra fazer um negócio que ele não deveria estar fazendo. Segundo, porque eles estavam ressuscitando o Majin Buu, e o Majin Buu podia muito bem brotar no Makai pra tocar o terror na galera lá. Então eles conheciam o Majin Buu e eles tinham medo do bicho. E pra piorar, pouco tempo depois, o Dabura acaba virando um biscoito e é comido pelo Majin Buu, o que deixa geral aterrorizado no primeiro momento, mas que cria uma oportunidade que não existiria de outra forma. O trono do Makai ficou vazio. Qualquer pessoa podia sentar ali naquele momento. É claro, o primeiro a chegar era o cara que estava assistindo diretamente da sala do trono, que tem um servo que parece bastante o Sr. Kaiô, afinal tudo indica que o Makai se dá numa realidade paralela que tá ligado à Terra, mas que é pra lá do inferno, que é muito interessante. Inclusive, uma das coisas mais interessantes do Dragon Ball Daima pra mim nesse primeiro momento acaba sendo que eles estão realmente explorando o Makai, e isso explica tanto os Srs. Kaiôs quanto os Namekusins e esses bichinhos azul que eu já vi em outros lugares. Eu não vou lembrar, eu acho que no Dragon Ball clássico tem, alguns filmes tem, e eu nunca sabia de onde que esses caras tinham brotado. Eu achei que eles eram os demônios da Terra mesmo. Mas não, todas as espécies com orelhinhas pontudas vieram do Makai. Basicamente foi isso que eles deram a entender. Enfim, o novo rei ascendeu e isso acabou gerando uma certa discórdia, um certo atrito com pessoas que vão acabar virando aliados do Goku. Mas o grande problema, que é o que iniciou a treta toda, que a gente vai ver a partir do episódio 2, acabou sendo que o rei ficou com medo desses seres poderosos que conseguiram derrotar o Majin Buu, que pra ele era o maior desastre possível e imaginável, sabe? Isso levou ele e alguns servos de confiança a juntar as esferas do dragão da Terra na maciota para realizar alguns desejos importantes para o futuro da narrativa. Um deles dizia respeito à falta de poder do rei,
Ele ia pegar uma joia que quem usasse ia ficar muito mais forte do que o normal. Da mesma forma, ele precisava de um jeito family friendly, né, amigável, de nerfar os personagens de Dragon Ball sem matá-los, até porque se matasse todo mundo não ia ter mais história pra contar. E por isso ele acabou pedindo pro Shenlong transformar a galera toda que derrotou o Majin Buu em pivete. Então todo mundo que derrotou o Majin Buu acabou ficando com 6 anos, e quem já era criança acabou virando neném de novo. Isso vai gerar cenas cômicas muito bacanas ao longo da história, mas principalmente acaba balanceando um pouco os personagens nesse primeiro momento. Afinal, gente, é um negócio básico de roteirização. Isso é muito comum nesse tipo de história, Battle Shounen, entre aspas. Os personagens, eles começam a jornada, eles vão enfrentando desafios e de maneira gradual e consistente, eles vão ficando mais fortes. Então eles ganham de determinados monstros, de determinados vilões, e eles vão se fortalecendo porque vilões mais fortes vão aparecendo depois. Até que eles cheguem no boss final, entre aspas, na última luta, que tende a ser a luta mais épica, bababá. É assim que funciona. Ah, Vitor, mas não vai ter lutinha. Calma, cara, claro que vai. Lutinha é o que vende. Eles não têm como não fazer lutinha com certa frequência. Pode ter lutinha com menos frequência do que outros animes de Dragon Ball? Pode. A gente tem certeza disso? Não. Se eles quiserem fazer um negócio mais pop quanto possível, com poucos intervalos de tempo, a gente vai ver pelo menos uma ou outra cena de ação. Vocês podem ter certeza disso. Se eles quiserem fazer um negócio mais pop, no mínimo é isso que eles vão fazer. Ah, beleza, Vitor, mas os personagens ficaram mais fracos até que ponto? Olha, a gente já viu o Goku virando Super Saiyajin 1. Só que na saga do Buu, o Goku já podia virar até o Super Saiyajin 3. Aí eu não sei se os personagens só encolheram mesmo e eles têm exatamente o mesmo poder que eles tinham na saga do Buu, ou se eles vão, que nem no GT, recuperando o poder gradualmente. Até que chega um determinado ponto em que eles deixam de ser crianças, porque o nível de poder dos adversários já tá equiparando ali com a forma final deles na saga do Buu. Aí a gente vai ter que esperar pra ver. Então, assim, no geral, eu tô muito otimista pra esse anime de Dragon Ball Daima. Não pedi por isso, não esperava por isso também, honestamente falando. Talvez eu goste mais disso com o passar do tempo do que eu gostei do Super. Talvez o Super fique mais legal por causa do Daima. E principalmente, além de lutinhas muito legais, além de uma aventura muito bacana, que é um negócio que a gente não via há muito tempo em Dragon Ball, eu acho que muitas pessoas dão valor pra isso. A gente vai ter uma história que provavelmente, muito provavelmente, vai ser mais sólida do que as anteriores que a gente recebeu. Talvez, desde Dragon Ball Z, a gente não tenha uma história de Dragon Ball tão sólida, tão bem feitinha e redondinha disponível no mercado. Se você chegou até aqui e ficou com vontade de se inscrever no canal, a única coisa que eu vou te pedir pra fazer, por estar falando de Dragon Ball, é para que você abra a página do canal e veja qual que é a minha antes de se inscrever. Por que às vezes eu peço isso? Porque Dragon Ball é muito fora da curva. E tem muita gente que assistiu Dragon Ball, Kimetsu, One Piece e no máximo Jujutsu Kaisen. Que pra essas pessoas até é um pouco underground, por assim dizer. Então assim, você se inscreve achando que eu sou mais um canal que só fala de Shonen. Se você se inscreve achando que eu sou mais um canal que só fala de Dragon Ball, por exemplo, não vai fazer sentido pra você. Então eu não quero, sabe? I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide.